Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistério dos Bebês. Aqui eu falo tudo que gestantes e puérperas precisam saber para ter uma amamentação tranquila e descomplicada. Eu sou Marina Barradas, eu sou psicóloga, sou consultora em aleitamento materno e hoje a gente vai falar sobre mitos ligados à língua presa, à anquiloglossia. É um assunto que tem muita controvérsia, tem muita confusão envolvida. Muitos profissionais ainda não conhecem como se faz uma abordagem correta, como se faz uma avaliação correta sobre a língua presa, e isso leva muita gente também a erros nas condutas de diagnóstico, nas condutas de encaminhamento também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? O primeiro mito que eu quero falar é o mito do que o freio vai alongar com o tempo, que o freio vai se esticar, que ele é elástico, que ele pode se alongar, ele pode se romper sozinho, tá? Isso é um grande mito. Hoje a gente sabe que as células que compõem aí o freio lingual, elas não têm essa capacidade, elas não vão se alongar, tá? E se essa língua presa estiver realmente impactando toda a função dessa língua, a mobilidade da boca do bebê, da língua do bebê, ela vai continuar arrastando todos os prejuízos que ela causa para a introdução alimentar, para a etapa do bebê desenvolver a fala, tá? Pode até afetar também questões motoras, questões ligadas à postura. Então, se o bebê tem uma língua presa que traz mesmo impacto, ele não vai se alongar. Existem freios que não precisam mesmo de intervenção cirúrgica, porque são freios que, apesar de estarem ali, eles não atrapalham a função da língua, mas quando ele atrapalha, não adianta. Tem que fazer abordagem cirúrgica sim. Segundo mito é de que o freio labial não afeta a amamentação. O freio labial é aquele freio que fica aqui por baixo do lábio superior do bebê. Ele também pode ter o freio labial inferior, tá? Mas ele é bem mais raro. Os freios labiais superiores, via de regra, não trazem impacto na amamentação, mas existem casos onde eles impactam sim. Geralmente o bebê que tem esse freio labial curto, ele tem dificuldade de virar o lábio superior para fora ou nem sequer consegue virar, tá? E nem sempre ele impacta a amamentação, mas em alguns casos sim, é preciso fazer encaminhamento, é preciso fazer a cirurgia para poder liberar, principalmente se estiver causando muita dor na mãe, tá? Então, não caia nessa de que o freio labial não traz impacto na vida do bebê, porque ele traz sim. Terceiro mito ligado à língua presa é de que isso é moda. Ah, a língua presa é moda, agora todo mundo fala de língua presa. Não, língua presa sempre existiu, né? Aqueles casos que a gente escuta, porque eu não amamentei o seu tio, eu não amamentei o seu avô, eu não amamentei o seu pai porque o meu leite não sustentava, ou ele não ganhava peso. Provavelmente são pessoas que têm uma língua presa que não foi diagnosticada, que impedia que essa criança mamasse adequadamente e que essa mãe produzisse corretamente. Então, não é moda, sempre existiu. Hoje, como a gente tem índices muito melhores de aleitamento, a gente vê muito mais o assunto, porque a gente está estudando, pesquisando, ampliando, né? E a gente acaba por ter mais casos, né? Multiplica-se o número de casos porque a gente tem índices melhores de aleitamento. Então, não é moda, né? Que bom que amamentar está na moda, então, mas a língua presa não é moda. Outro mito também muito importante é de que é só um piquezinho, é só fazer um pequeno corte que vai liberar e vai ficar tudo bem e acabou por ali. Não, nem sempre. A cirurgia ela é bastante delicada no sentido de que ela exige um conhecimento muito grande da parte anatômica do freio e da língua e exige uma liberação, em alguns casos, uma liberação mais profunda de mais fibras que estão mais por baixo da língua do bebê. E sim, é uma abordagem delicada e que requer também muito cuidado. Então, não é só fazer um piquezinho. Em alguns casos é um piquezinho, sim, mas nem sempre, tá? Então, pode ser uma cirurgia mais simples, mas pode ser uma cirurgia que precisa de um pouco mais de cuidado. Então, quando você for procurar um profissional para fazer essa abordagem no seu bebê, é importante conhecer e saber se ele tem realmente experiência no assunto para fazer um bom trabalho, porque existem casos onde só se faz o piquezinho e o bebê não fica com a língua liberada porque ele precisava de uma cirurgia um pouco mais complexa, ele precisava de uma liberação maior, mas o profissional não sabia fazer. Então, sim, acontece, infelizmente. O próximo mito é o de que cortou a língua, cortou o freio e já tá tudo resolvido, já sai dali mamando, já tá tudo 5 estrelas. Nem sempre. Em alguns casos, sim, o bebê já sai mamando, já
começa a saber usar a língua corretamente, já começa a fazer uma boa mamada. Em outros casos vai precisar sim do acompanhamento de uma consultora ou de uma fonoaudióloga para poder reabilitar o trabalho dessa língua, porque o bebê não sabia usar essa língua corretamente, ela era presa, então ele não sabe o que fazer com aquela língua que agora está solta, ele não sabe usar, não sabe trabalhar com ela. E a fonoaudióloga vai fazer esse trabalho, então, de recuperação desses movimentos. E talvez um osteopata ou um fisioterapeuta também para liberar tensões no corpo do bebê que estão ligadas à questão do freio curto. Então, esse trabalho pode ser um pouco mais prolongado ou não. Alguns bebês respondem mais rapidamente, outros demoram mais. É muito importante a gente fazer essa abordagem o mais rápido possível, né? Porque quanto mais tempo ele passa com a língua presa, mais tempo ele passa fazendo movimentos errados e mais tempo ele pode levar para recuperar, né? Pode ser mais difícil para ele se recuperar e aprender a usar essa língua corretamente. Então, o tempo é muito importante, tá? Se você tem dúvida sobre esse assunto, escreve nos comentários. Conhece alguma mãe que está precisando desse vídeo, envia para ela e até a próxima.